possibilidade de um fracasso na sublimação. Fracasso não no conceito da sublimação, mas na maneira como a produção artística ou literária se desenvolve, provavelmente pondo para um limite anterior dessa atividade. Esse trabalho se inicia com 3 epígrafes. Uma delas eu vou ler de Arthur, diz o seguinte: se me mato, não é para me destruir, mas para me reconstruir. A segunda epígrafe é de Sylvia Plath e diz o seguinte: se a escrita não é uma saída, o que é? E a terceira epígrafe é de Porcelana. Esses são esforços de alguém desabrigado, atingido pela realidade. É bastante comum que se pense, a partir de uma concepção comum da literatura, que a criação literária seja uma expressão organizadora, se não terapêutica do sofrimento emocional. Apesar disso, a situação enigmática do escritor suicida aponta para a possibilidade do fracasso da escrita. Se esse fenômeno aparece como uma verdadeira interpelação à metapsicologia freudiana, será que o aparelho conceitual da psicanálise estará preparado para respondê-la? Essa pergunta que eu coloco esperando que possa ser respondida afirmativamente. Vocês me permitem fazer uma pequena digressão sobre a noção de sublimação, que eu considero importante para a justificativa que eu vou apresentar em seguida, ilustrando com 2 trabalhos literários. Junto com as primeiras indagações freudianas, que procuravam examinar a intrigante relação entre a fantasia e a escrita criativa, logo surgiu a questão de como explicar as razões pelas quais o mesmo elemento se torna para uns um meio de evitar a realidade penosa, enquanto para o escritor se transforma em fonte de força criativa. É o conceito de sublimação que acompanha a trajetória dessas indagações, e, ainda que não sistematicamente fechada, inteiramente sistematizada dentro da teoria freudiana, vai aparecer no quadro da teoria geral das pulsões como um dos destinos possíveis do conflito psíquico. Diante disso, 2 vertentes teóricas se aderiam no pensamento freudiano a respeito da noção de sublimação. A primeira delas contém a ideia de que a sublimação permite o apaziguamento pulsional, o destino nobre, como a gente encontra em alguns textos freudianos. O destino nobre do conflito entre a sexualidade e as pulsões agressivas de um lado e o recalque de outro. A sublimação seria um destino da pulsão que permitia a essa escapar do recalque, embora tudo isso parecesse esclarecer as diferenças entre a produção artística e o sintoma, um problema logo viria a aparecer. Em primeiro lugar, a noção de sublimação relacionada com a noção de conflito, de resolução do conflito psíquico, deixava inexplicada a produção literária daqueles cuja subjetividade não podia ser enquadrada na designação oferecida pela teoria geral das neuroses. Além disso, colocando em suspeição a eficácia da sublimação, permanecia o fato de que o escritor não estava livre da formação de sintomas ou de outras manifestações indicadoras do sofrimento emocional. E mais, embora no primeiro momento a sublimação dê a impressão de ser uma saída menos sofrida para os conflitos psíquicos do que a
contrário, o profundo sofrimento emocional relacionado à criação literária aparecia como marca na vida dos escritores que o próprio Freud deveria examinar. Em último lugar, como explicar a morte trágica daqueles escritores, sobretudo aqueles que confessadamente acreditavam na função organizadora e também terapêutica de seu trabalho, que se suicidaram durante um período de intensa produção literária. Será a introdução da pulsão de morte na teoria freudiana, juntamente com a segunda formulação da teoria da angústia, que conduzirá ao que chamo a segunda vertente da teoria da sublimação, permitindo um esclarecimento dessas questões que coloquei agora. Nesse novo desenvolvimento teórico, a angústia de desamparo, surgida na relação do sujeito com o vazio e o inominável, é vista como um elemento incessante e mobilizador do processo criativo. Desse modo, a própria criação torna-se o lugar em que, através de hesitações, interrupções e outras dificuldades, é produzido o retorno do sofrimento psíquico. Embora sempre se possa pensar nas compensações jubilatórias envolvidas na produção literária, essas não eliminam o conflito que se encontra na base das motivações das quais resulta o texto literário. Como esses desenvolvimentos indicam, seria ilusório procurar, em última análise, uma sublimação que não se referisse à angústia ou à dor psíquica, ao recalque ou a qualquer outro mecanismo defensivo estruturante de um psiquismo, ou mesmo que se constituísse em um destino não defensivo da pulsão. Torna-se evidente que tal posicionamento não permite que a sublimação seja compreendida como um conceito moral, sim, metapsicológico, pois esse é um conceito que abrange um problema de transformação e de nova repartição de energia, como nos indicam Sarah Kaufman na Infância da Arte e Jean Laplanche no seminário sobre a sublimação. Explicáveis apenas se recorrermos ao ponto de vista econômico, os desvios da pulsão que constituem a sublimação devem ser considerados não apenas em relação à natureza plástica da pulsão sexual e ao trabalho da pulsão de morte que inibe em seu objetivo, dividindo-a originariamente em pulsões parciais, mas sobretudo em seu aspecto funcional, pois é ele que dará conta dos limites da sublimação, quer dizer, dos seus êxitos e dos seus fracassos. Na sublimação, a possibilidade, senão necessário retorno da movimentação pulsional, implica um risco que a própria noção de destino não defensivo da pulsão ressalta ainda mais. Esse aspecto que permite vir na sublimação a reabertura contínua de uma excitação, sem que isso signifique a abolição das forças pulsionais, o que não impede que a sublimação ligue e canalize em diferentes níveis a intensidade da excitação proveniente da pulsão, sendo por meio dessas ligações que o psiquismo dá forma e tenta dominar o traumatismo da erupção pulsional. A meu ver, a maior ou menor proximidade dessas ligações em relação à energia pulsional que elas buscam dominar é que dão conta dos vários destinos da sublimação, sendo provável que os arranjos sublimatórios que se encontram mais próximos das ligações primitivas da energia pulsional livre sejam aqueles que mais se abrem à erupção pulsional. Muito antes de afastar-se da destrutividade, essas formas de sublimação alimentam-se dela, porque a carregam no seu próprio interior. É essa destrutividade que surge do esforço literário de dois autores suicidas, sobre os quais vou me deter, Paul Celan e Sylvia Plath. Ecos dessa destrutividade transparecem na enunciação da poética desses autores e, fazendo coro ao seu destino trágico, apontam para a predominância das forças que, mobilizadoras da escrita, são as mesmas
que levaram a renovar interminavelmente a dor. Atenta a esse aspecto, Ana Cristina César, poeta brasileira e também suicida, afirmou em um dos seus últimos textos, poucos dias antes de se suicidar, que os poemas são para nós uma ferida. Celan estava completamente convicto de que escrevia para poder falar, para se orientar, explorar e esboçar para si mesmo uma realidade após ter sobrevivido à catástrofe de Auschwitz. Insistia em escrever apenas na sua língua materna, embora dominasse perfeitamente outras línguas. Única língua que para ele a verdade poderia ser dita, o alemão era terrivelmente o elo indestrutível com a língua dos assassinos de seus pais e de seu povo. O esforço poético de Celan consistiu em lutar com uma língua ao mesmo tempo recompositora e destruidora para, em suas palavras, aniquilar sua própria aniquilação e reapropriar a língua que marcou sua própria exclusão. Um projeto literário. Não estamos longe aqui do movimento de desterritorialização e reterritorialização teorizados por Deleuze em Kafka por uma literatura menor. Nesse sentido, para Celan, a única coisa que permaneceu ao seu alcance, no meio de todas as outras perdas, era a língua, apesar de tudo. Mas ela, segundo ele, deveria passar por seu próprio fracasso em responder, passar por uma mudez assustadora, passar pela incomensurável escuridão da fala que traz a morte. Seu esforço poético era o mesmo de alguém que se encontrava desabrigado de uma maneira nunca antes sonhada, alguém sinistramente ao relento, que vai com seu próprio ser à linguagem, atingido e procurado pela realidade. Os primeiros poemas que ele escreveu sobre sua vivência no campo de concentração tentarão exatamente explorar essa relação paradoxalmente fracassada e exitosa entre a linguagem e a violência da catástrofe. Será por essa razão que a enunciação de um poema como Fuga da Morte, seu primeiro poema logo depois da libertação, é marcada por repetições que evocam a gagueira de quem nos fala de Deleuze em Crítica e Clínica. Através de uma construção circular ou espiralada, a fuga no poema, fuga no sentido musical, é ao mesmo tempo um lamento, uma canção de loucura e uma oração. Seu ritmo encantatório não celebra apenas a violência, mas a relação mesma entre a linguagem e a violência. Eu arrisquei fazer uma tradução, eu mesmo, desse poema, talvez fosse interessante ler, vocês se interessam. Não tenho ele inteiro, porque tem um fragmento dele, eu só antecipo que ele se repete. Eu tenho aqui só uma parte, a partir disso ele vai se repetindo. Um homem vive na casa, brinca com as serpentes, ele escreve. Vocês ouçam isso sem nenhum ponto, não tem nenhuma pontuação nesse poema. Um homem vive na casa, brinca com as serpentes, ele escreve. Escreve quando o crepúsculo cai na Alemanha, seu cabelo dourado, Margarete. Ele o escreve, se apressa para fora, e as estrelas piscam, ele assobia sua manada para fora. Ele assobia seus judeus para fora, na terra nos faz cavar uma cova, ele nos manda começar uma dança. Ele berra, cabe mais fundo na terra, seu resto. Vocês outros cantem agora e brinquem. Cabe mais fundo seu resto. Com suas pás, vocês outros continuem dançando. Não tem jeito de não pontuar a minha maneira. Ele chama mais suave, brinca de morte, morte ao mestre da Alemanha. Ele chama mais sombrio agora, toca suas cordas. Então, como fumaça, você se levará no ar. Então, um túmulo você terá nas nuvens, lá alguém jaz livre. Bebemos e bebemos você.
Um homem vive na casa, brinca com as serpentes, ele escreve. Ele escreve quando o crepúsculo cai na Alemanha, seu cabelo dourado, Margarete. Seu cabelo cinzento, Chulani. Nós cavamos uma cova na brisa, alguém já vive. Leite escuro da aurora, nós bebemos, você à noite. Nós bebemos, você ao meio-dia, nós bebemos, e bebemos, e bebemos você. E ele vai se repetir. Não tem fim, né? Mesmo um novelo inspirado. Ao escrever um poema que não é sobre matar, mas sobre beber, Celan desconstrói, finalmente, o frágil refúgio das metáforas. No centro dessa escrita, é possível distinguir, na realidade da tragédia do Holocausto, aquilo que ameaça a própria ideia de representação. O que o poema reproduz é a irrepresentabilidade. Não sem razão, a escrita de Celan, no final, vem marcada pelo que ele mesmo denomina tendência ao silêncio, de uma linguagem que não transfigura e não poetiza. E é também curioso que em um depoimento tardio, Celan dirá que o poema, como forma manifesta da linguagem, é como se fosse uma mensagem, uma garrafa, nem sempre muito esperançosa, mas sempre em direção a algo em aberto. Talvez em direção a um tu que possa ser interpelado, uma realidade interpelada. A poesia é pretendida, assim, como um evento direcionado para a recriação do grande outro, interpelável, em um ato que cria um endereçamento para a especificidade de uma experiência histórica que aniquilou justamente qualquer possibilidade de endereçamento. A lição da morte, contudo, era que o tu é alguém que não pode ser interpelado, aquele para quem não se pode dizer você. A escrita de Sylvia Plath converge, para o que aqui examino, por três razões. Em primeiro lugar, pelo fato de que em sua poesia a recorrente alusão ao tema do Holocausto se faz com uma intensidade que faz lembrar o sofrimento emocional de quem de fato viveu a experiência, embora, como se sabe, isso não aconteceu com ela. Isso nos obriga a pensar a respeito de qual realidade sua poesia estava de fato falando. A partir da psicanálise, nós sabemos que não é da realidade para a qual se trata, mas de algo relativo à intensidade de uma certa realidade psíquica. O segundo fator se refere justamente à questão do endereçamento em sua poesia, aspecto que problematiza a função do grande outro na construção de um discurso que se desfuncionaliza no esforço mesmo de simultaneamente velar, reparar e denunciar a falência do grande outro. E, em terceiro lugar, isso é bastante enigmático, porque todo o projeto literário de Sylvia Plath, assim como de Celan, parecia confirmar a convicção de que a linguagem poderia se curar da própria linguagem. Nesse sentido, não custa lembrar a convicção frequentemente expressa por Sylvia Plath sobre a função terapêutica da escrita. Às vezes se perguntava se escrever não é uma saída, o que é. Mas, de qualquer modo, escrevia, segundo ela, para as palavras que detêm o fluxo. Segundo acreditava, buscava palavras para estancar o dilúvio como o polegar no buraco do dique. Em sua escrita poética final, no entanto, procurou fazer com que o fluxo da palavra jorrasse com a mesma intensidade da hemorragia psíquica. Nesse empreendimento, a palavra não é buscada para distanciar ou curar. Colocada à altura ou nas profundezas, título de um de seus poemas, nas profundezas da dor, a palavra só pode reativar a ferida. É sobre o indizível desse ponto que Sylvia Plath escreveu. Ponto em que a escrita torna-se o depósito para a não representatividade do evento. No poema Papai, escrito 4 meses antes de seu suicídio, por exemplo, a enunciação repetitiva, propositadamente rimada como uma canção infantil, se de fato evoca um sentimento de hostilidade dirigido à figura paterna, distingue-se, sobretudo, pela maneira como tudo ali parece entrar em estado de perda.
zero o significado de quem nos fala Roland Barthes. Eu não trouxe esse poema, eu tenho uma tradução da minha própria autoria dele, em que, infelizmente, todas as rimas são perdidas, em detrimento do sentido. Mas é um poema em que todas as rimas são com os vocábulos, os sons em e quando eu fui traduzir, isso tudo se perdeu na tradução brasileira. Encenando na enunciação como que uma língua presa na barricada de arame farpado, seu ritmo dissonante se sustenta, assim, pela repetição gaga dos sons fechados em ju, chu, achu. O significante literal, a forma, termina por usurpar o significado e apagar a diferença metafórica e a distância. Nessa construção textual, a letra mata a metáfora, a forma reproduz o esvaziamento do sentido e a memória histórica coletiva esmaga a reminiscência pessoal, ao mesmo tempo em que é justamente na solidão de uma única voz que soluça ou gagueja em sua inarticulação diante do inominável que a escrita testemunha o perigo máximo do desamparo primordial. A eficiência literária dessa escrita reside no ponto em que consegue mostrar como o horror inominável, ligado a uma catástrofe que ameaça toda a humanidade, repete em seu interior a experiência do desamparo primordial com o qual todo ser humano se defronta em momentos inaugurais de sua constituição. Desamparo fadado a renovar-se pelas perdas sucessivas e inevitáveis da história de cada um. O triunfo da voz que enuncia essa poética alterna-se muitas vezes, faz coro com o que há de mais sombrio e silencioso no vazio de uma experiência que é comum a todo aquele que se defronta com a ameaça de aniquilamento subjetivo. Nessa escrita estão impressas as marcas da melancolia ligada a essa experiência fundamental. Tanto em Celan como em Sylvain Plath, o deslizamento metonímico que acompanha a desmetaforização aponta para uma experiência que se coloca fora do domínio da própria linguagem, ou seja, aquém ou além da linguagem. Escrita da melancolia, tecida de falta e de deficiência, onde a palavra se fratura. Ora, em seu interior, a melancolia não diz outra coisa a não ser da falta, mas uma falta cuja dimensão de perda radical arrasta o eu nas profundezas da hemorragia interna, da desvalia e da inutilidade. Essa é a falta nascida da deficiência do grande outro, de seu desmoronamento. Sua falta, da qual o eu não conhece a origem, é, em suma, uma falência do ideal e de sua função primordial de anteparo. Na melancolia, disse Freud, o eu não sabe o que foi perdido na perda. Suas formas sofreram algum dano estranho, mas o velho mito das origens é inimaginável, diz o sujeito da Enunciação no poema Nas Profundezas, de Plath, revelando com isso a dimensão inconsciente dessa perda. A língua obscena, falada por esse outro falido, soa para o sujeito da Enunciação no poema O Colosso, como os urros, grunhidos e cacarejos indecentes. E em Papai, essa língua obscena gruda na mandíbula numa espécie de barricada de arame farpado. Oráculo da morte, o outro ainda mobiliza o eu, que se coloca diante dele disposto em seu esforço tradutivo a reparar no estrago irremediável. Sabemos, com Lacan, que esse estrago procede de um certo tipo de remorso destravado por algo que é da ordem do suicídio do objeto. Essa noção é essencial, sobretudo quando o dado biográfico se sobrepõe, ligado aos acontecimentos que antecederam a morte do pai da autora quando ela ainda era criança. Em seus diários, ela interpretou frequentemente a morte do pai como uma espécie de suicídio. E é possível reconhecer o impacto dessa catástrofe em muitos de seus poemas. Nesse ponto, compreende-se a eficiência da imagística do Holocausto no interior da sua poesia.
pois ela encontra sua repercussão mais íntima e inevitável no seio da dor psíquica e da experiência de desamparo primordial, na qual a sobrevivência do sujeito se encontra em estado de risco máximo. Dessa experiência só podemos ser salvos pela interferência do outro, que nos envolve com o manto do simbólico, que se oferece como para-excitação, desviando intensidades excessivas através de vias alternativas de descarga. À semelhança da poética de Pousselin, na de Silvia Plath haveria uma espécie de nostalgia por uma escritura que desse conta do tamanho incomensurável do arrombamento provocado no interior da linguagem ao se ver atingida pelo outro demissionário da sua função defensiva vital. O conflito que se enuncia nessa poética está ligado à instalação das forças defensivas que são mobilizadas diante da ameaça de transbordamento dos elementos pulsionais que agem em silêncio, no sentido do desligamento e da não representação. Essas são as forças destrutivas da pulsão de morte. Nesse ponto, o sofrimento psíquico só pode ser traduzido por uma representação caricatural da morte e do aniquilamento, ponto a que chegou a metonímia que trabalhou incansavelmente até a metáfora ser petrificada. Trágica alegoria que a dicção prosódica de Fuga da Morte e de Papai evocarão em sua litania melancólica. Vem desse ponto lampejos, arranjos sublimatórios que tremulam em meio à vertigem provocada pela morte da representação. Daí se origina o paradoxal esforço literário dessa escrita. Nunca conseguirei juntar-te todo, composto, colado e devidamente ajuntado, diz o sujeito da enunciação no poema O Colosso, de Silvia Plath. Pergunta Celan: será talvez nesse ponto, junto com o eu estranho, libertado, será talvez nesse ponto que o grande outro é libertado? 10 anos antes de morrer, ao receber o prêmio de Linguagem e Literatura da Academia Germânica. Se a autoconservação é paradoxalmente buscada no suicídio, a meu ver, é muito menos pela necessidade que tem o eu de manter imaginariamente uma imagem de si triunfante ou de um ideal de eu onipotente, do que para interromper o circuito de uma dor dilacerante que extravasou seu frágil invólucro quando o outro e por conseguinte a linguagem deixaram de cumprir sua função de anteparo. Isso é o que acaba por levar o sujeito a sacrificar a si mesmo, na tentativa de conter a dor com o perfúrio de dentro. Segundo Antonin Artaud, se me mato, não é para me destruir, mas para me reconstruir. A movimentação metonímica dessa poética funciona, portanto, não para acentuar ou para lamentar a desilusão com as metáforas, que em si já seria uma substituição, mas para espelhar, ou ainda para testemunhar, da maneira mais próxima possível, o esvaziamento dos sentidos, o fracasso da representação, a irrupção daquilo que Lacan denomina o real. O suicídio desses autores, revelando a precariedade das forças internas defensivas e organizadoras, que durante anos sustentaram a vida e a escrita, coincide com a desmetaforização da linguagem. Um outro poema interessante, Pousselin, um dos seus últimos poemas, dias antes de ele se suicidar, se afogando em Sena, em Paris, não tem título, diz o seguinte: assim como eu uso a sombra do anel, tu usas o próprio anel. Algo, afeito ao pesado, se desmantela em nós, infindo. Dessemprente tu. Dessemprente é uma palavra inventada a partir da palavra sempre, o contrário de sempre transformado em verbo. Se a gente pudesse pensar nisso. Dessemprente tu. Esse aspecto, cuja
ressonância afetiva infernal se pode perfeitamente imaginar é o que me permitiu ver, no gesto de auto-extermínio, um esforço de contenção daquilo que, rompendo em sua destrutividade, terminou por efetuar, na morte, uma derradeira representação. Se existe, portanto, algo na escrita desses autores que aponta para os limites da sublimação, provavelmente se constrói sobre um ponto de tensão que se instala entre as forças defensivas e organizadoras do recalcamento e as forças destrutivas originadas da pulsão de morte, para a qual, segundo Freud, não existe uma representação no psiquismo. Esse ponto de tensão é que permite supor na escrita desses autores suicidas um lado terminável com fim, que busca a contenção do recalcamento, e um lado interminável sem fim, que busca para a iminência do transbordamento pulsional. E também que se considerem os relativos e variados distanciamentos assumidos pela escrita em relação à fonte pulsional. A cada texto, em cada unidade frásica no interior do poema, a escrita ultrapassará um limite, nem superior, nem inferior. Na economia dessa escrita, esses são limites de intensidade. Coincidentemente, são esses limites de intensidade que Deleuze e Guattari descrevem para trabalhar o processo de ficcionalização na obra de Kafka. Esses limites de intensidade são descritivamente de acordo com o sentido em que são percorridas. Mais altas, quer dizer, contidas pelo recalque, como que distanciadas da pulsão, ou mais baixas, quer dizer, distantes do recalque e próximas da pulsão. Existe, porém, uma constante na movimentação espiralada dessa escrita, e essa é a dor, sua seiva. A dor, voz da melancolia, origina-se de um centro ferido que sangra psiquicamente sem cessar. Nenhuma palavra pode conter essa hemorragia. O jato de sangue é poesia. Não há nada que o detenha. No entanto, essa dor que escapa da ferida consome o eu, que se sente compelido a contê-la. Da cova vazia dessa dor, verdadeira órbita de atração, desenvolveu-se na escrita desses autores suicidas uma relação singular com a linguagem, uma poética do suicídio, que mostra o modo pelo qual esses autores traduziram, da única maneira que lhes foi possível, a dolorosa língua da melancolia. Obrigada. Agradecer primeiro o convite para vir falar aqui, né? E esse texto é uma articulação não só desses conceitos da teoria da literatura com a psicanálise, mas também é um texto, quer dizer, que supõe ser uma escrita. E eu dei um título que é O Limpo, o Cristal e o Sopro das Palavras. Escrita e psicanálise encontram-se na casa das letras, onde se entendem, se articulam, constroem novos saberes e sabores e ficam mais sabendo de si depois que se tocam na vida e no papel. Só mesmo esse diálogo ímpar produz para o sujeito algo de que ele se apossa a posteriori, depois do escrito, que se faz com o corpo e daí sua pulsação, seu ritmo pulsional, sua respiração singular, sua rebeldia às vezes domada pela força da armadura da língua, sua sintaxe, seus freios e seus ordenamentos. Assim, nunca são puras ideias abstratas que se escrevem, e por isso, quando se lida com a escrita alheia, do escritor ou do escrevente comum, com o leitor ou crítico, toca-se em textos, com as mãos, com os olhos, com a pele. Tal gesto pode irritar profundamente aquele que escreveu, como se seu corpo sofresse uma agressão, ou uma invasão indevida, da qual ele tem que se defender, sob o risco de se ver ferido por olhar
ou mão estranha. Por isso, talvez, aquele que escreve, a todo momento, tente se explicar, se suturar, na tentativa de se preservar de um outro intrusivo que fala de um lugar que nem sempre é o da cumplicidade especular, obrigando a um dizer outro que ele, o que escreve, recusa, desconhece ou simplesmente cala. O escrever tem então a ver com intimidade que, no entanto, sempre se volta para fora, paradoxalmente se mascarando e se desvelando ao mesmo tempo. Daí a coqueteria do texto, ou melhor, sua histeria, seu ataque letral, que o faz se dizer e se desdizer no palco mesmo da folha branca, onde ele se exibe com pudor, falso pudor ou uma espécie de bravata exibicionista. Textos poéticos ou romanescos querem agradar ou seduzir o incauto leitor com suas manhas e artimanhas, torruanescamente, prometendo e faltando a palavra dada, as promessas de resposta, a avidez ingênua de quem espera dele mais do que letras, palavras. Assim o texto fala, e fala mais do que o autor pretende, e não há como evitar essa rebeldia de palavras que fogem a um ilusório comando, mesmo quando se buscam recursos os mais variados para domá-las, se assim se pretende, no cárcere privado da sintaxe, das normas, dos modelos, sonetos, tercetos ou a mais livre rima livre. Porque as palavras são palavras em pássaros, como afirma um personagem de João Gilberto Noll, que se diz dominado por elas, no ato mesmo da escrita, como se elas escapassem de seus dedos, que dedilham as teclas da máquina sem conseguir controlá-las. Assim na vida, como na literatura e na psicanálise. Um dia escrevi ou me escrevi. Literaturas são palavras, mas nem todas as palavras fazem literatura, senão aquelas que trabalham no velho barro da língua, laborando nele, como quem forja alguma coisa tão material como com cristal ou som bruto de cordas, ainda à espera de mãos de violinista para afiná-las ou quebrá-las, com som novo que possa arranhar nossos ouvidos duros, rapidamente surdos aos velhos verbos repetidos que ecoam sinistramente na velha casa da escrita. Talvez essa casa da escrita de Marguerite Duras seja o que eu possa agora pensar aqui no meu desejo de dizer a literatura, sabendo que vou fracassar no desejo de não me repetir, de redizer velhas palavras que habitam minha velha casa da escrita. Velhas palavras que habitam eco, que é oco, felizmente, já que desse sumidouro em redemoinho, elas, as palavras, se redizem e me dizem ou desdizem, a mim que fujo do fascínio das sereias, tentando não render-me a elas, que sei que me rendem, ou fazem de mim renda, como disse uma amiga que entende de outras letras. Fazem renda ou bordado, diz ela, ao pé da letra. Mas se de alguma forma as palavras são sereias, no seu ofício de capturar, na sua astúcia de mentir, não há como não aceitar seus amavios e usufruir deles, assim, gozosamente, deixando-nos ir e fruir na hipnose, na sua droga ou no seu veneno. Ou já que viajo nessas páginas incertas por onde me leva a nau literária dos insensatos, posso ir à casa de Circe, conhecer seu bestiário, ou me travestir na Cissa de Cortázar e fazer bombons envenenados para matar meus amados infiéis, porque elas, as palavras sereias, sabem ser tóxicas. A toxidez das palavras pode ser mortal, como afirma Ana Cecília Carvalho e suas poetas suicidas. Ou têm elas um vírus, como afirma a escritora portuguesa Hélia Correia. E eu fiquei pensando se esse veneno ou vírus seria exatamente o que não nos obriga a morrer ou enlouquecer, deixando-nos a vida para ser escrita. Seria muita hipocrisia dizer que a escrita é isso, que faz viver ou que me diz que não é necessário ser tão drástico e morrer, como fazem tantos, apesar desse logro que é achar que a escrita segura todas as barras, todos os riscos, todos os pontos finais,
Alguma coisa a mais ela faz quando se gastam todos os recursos do Semblant, quando de repente ela começa a se dizer sozinha e se nos faz avizinhar de um oco aquele a quem me referi. Talvez aí, nessa hora, surja um voyeurismo de bom olhado que surpreende o escritor lá onde ele não se adivinhava, quando ele pode se desconhecer em suas palavras, essas que saem de seu pobre teatro do cotidiano e o espreitam no chão mesmo da poesia, na sua letra, ao pé da letra. Ela, a poesia, vem sem suas vestimentas textos, que de tão decorados se põe a despir-se, pois todo autor ou atriz tem sua hora de cansaço, quando sua fala já não fala, quando uma brusca opacidade faz que ele ou ela tropece as palavras e as gagueje num hiato. Depois da luta, a luta mais vã de Drummond, fica-se sabendo que ela, a luta, é de outra ordem e se escreve com outras armas, para depois de liquefazer suas palavras lutas, de passar por um estado de ruptura do velho chão da gramática da língua pátria. Língua pátria, no entanto, necessária, mas que precisa ser transformada em sua herança para ser escrita, reescrita e relida, agora, noutros tempos, sem que se deixe trabalhar o limo verde de seus vocábulos, esquecidos no museu de tudo. Tudo que me diz ou nos diz na floresta de símbolos onde nos perdemos o prumo e o rumo, mas inventamos outros itinerários, com outras bússolas, no papel lívido, como disse um autor que me fala agora, ou mesmo escrevendo nessa outra tela, a dos nossos fantasmas, bela ou hórrida janela, ou nessa outra, cujo brilho ofusca a do computador, que faz voar, correr nas suas teclas as palavras pássaros, sem pouso, sem pausa. Palavras pássaros, de tempo e espaço, que não deixa se apagar nas letras empoeiradas das prateleiras de Babel, de Borges, sempre reescrita, sempre renovada e reinventada, que para isso que é a literatura. Seu ofício é esse, ela não serve, como ouvi do doutorando psicanalista Sérgio Laia. Ela não serve na sua inutilidade pragmática, na sua servidão. A sua servidão é a minha, que a sirvo e a recebo humilde, quando o rumor das palavras se permitem ouvir. Não quando eu assim decido, mas quando os meus ouvidos se tornam os finos violinos, que ao mesmo tempo ouvem, tocam a página, depois de passar, de se deixar passar, pelo toque da fina pele limite da mão, ou depois de ouvir as vozes, veludosas vozes dos escritores que me escrevem, vozes, duras vozes, que rasgam a garganta e ferem os ouvidos, que às vezes só se abrem aos gritos, como algumas portas só se abrem aos empurrões, pois nem tudo são flores, nessas às vezes ásperas terras literárias, onde ecoam todas as vozes do mundo, em burburinho, vozes que nos assolam e que nos fazem também dizer que esse é o nosso ofício, nossa sina, nossa maldição e salvação, pois o incrível é que não nos tornemos para sempre loucos, sendo assim assediados ou violentados pelas vozes desse mundo que escolhemos ou fomos escolhidos, onde habitamos, que nos habita. E é a voz que agora ouço que me diz para lhes dizer: isso torna a escrita selvagem, vai ao encontro de uma selvageria anterior à vida, e sempre reconhecemos, é aquela das florestas, tão antigas quanto o tempo, o medo de tudo, algo de distinto e ao mesmo tempo inseparável da própria vida, encarniçado. Não se pode escrever sem a força do corpo. É preciso ser mais forte do que si mesmo para abordar a escrita. É uma coisa gozada assim. Não é apenas a escrita, o grito das feras noturnas, de todos, de você e eu, e o grito dos cães. Citação de Marlene Pirras. Geralmente tem um intermediário que
trabalhei com a Ana Cecília tão longo tempo, né, esse trabalho que ela apresentou sobre o suicídio, que é uma parte da tese de doutorado dela, e a gente dialogou tanto tempo sobre o texto, sobre o fazer literário, sobre essa articulação literatura e psicanálise. Eu me lembro que no fim da arguição da Ana Cecília, eu lembrei de um texto do Paulo Assunção que fala justamente nesse escrever que não, que há alguma forma de escrever que faz com que aqueles que escrevem, continuem a escrever e não a pular pela janela ou pôr sua cabeça no forno. Né? E eu me lembro também de uma fala do João Gilberto Mal, que veio há tão pouco tempo aqui em Belo Horizonte, que ele fala que a escrita pode ser uma forma de redenção. Eu acho que essa redenção pode ter um resquício de toda uma tradição religiosa, mas a palavra redenção já vem aí na fala dele descorporificada, aí na letra, onde ele não morre. Essa é uma indagação, né? Uma coisa que geralmente me vem à cabeça. Uns escrevem para viver, e outros, apesar de escrever, morrem. É uma situação que indica uma oscilação dentro da própria noção de sublimação que eu imagino ainda é o melhor operador para a gente entender essa situação da escrita literária. Nesse sentido, a palavra, o texto do Sérgio, quando ele fala a literatura não serve, eu acho que tem a ver com isso que você disse. Pode-se morrer ou viver, mas ela não tem não é esse lugar de salvação, onde muita gente pensa que, ou um lugar lúdico, ou um lugar de paz, ou um lugar que vai resolver coisas. Né? Essa escrita que se faz na contemporaneidade é uma escrita que permite que o sujeito se faça ali, nela, sem às vezes uma referencialidade como tradicionalmente se pensa uma escrita realista, que tem um referencial, uma verossimilhança. Né? Essa escrita de hoje não tem mais essa verossimilhança. A coisa estranha, né, que assim como o sujeito pode então se inscrever ao escrever, ele também pode se dissolver. E essa foi a coisa mais que eu encontrei nesses autores suicidas. Que há, durante muito tempo, isso, na minha impressão, sustenta o esforço literário desses autores, se há alguma coisa ali que o sustenta enquanto se escrevem, isso é muito visível, mas há também uma indicação muito forte e inequívoca de que há uma dissolução dessa mesma tentativa. E isso coincide de uma maneira trágica com seus suicídios. Pensei durante algum tempo, e às vezes sou tentada a pensar de novo, de que existiria alguma coisa nessa própria atividade, como você lembrou aí, que fosse tóxica, né? Mais do que isso, né? Que fosse realmente destrutiva em si. Talvez não pudesse generalizar isso para todos os autores que cometeram suicídio, mas nesses que eu estou escolhendo trabalhar, há alguma coisa na atividade poética que se desorganiza, e isso coincide com a tentativa de auto-extermínio. Posso fazer uma pergunta para você? Bom, vamos, né, mas o que me suscitou essa questão foi a sua fala. Eu tenho que fazer uma pergunta. Você está trabalhando com essa posição do suicídio, utilizar a literatura como forma de sublimação. É isso? Que a escrita é uma forma de sublimação? Claro. Pois é, Estou mas... pensando nisso. Beleza, vem cá. Não acho que a gente precisa inventar um outro conceito. Esse ainda é um bom conceito. É importante entender que ele tem alcances, limites. Não, pois é, mas aí a minha questão é a seguinte, então. A literatura é um meio, justamente um meio. Mas se acirra ou não, mas ela é um meio. Se a pulsão tem vários destinos, várias alternativas, vamos dizer assim, sendo que uma delas vai até fazer com que se crie um recalcado que vai retornar e vai fazer um sintoma. Isso não é sublimar.
comportamento de utilizar-se da literatura ou da escrita, depende do enfoque que você vai dar, muitas vezes ele não é sublimação. Ele é uma compulsão à repetição. Ele é um sintoma que pode ser psicótico, no caso, por exemplo, da Ana Carolina lá, mas, ou neurótico, como no caso aí como chama aquele contista que era delegado lá de polícia? Bom, tá lá, é o maior contista do Brasil aí. Fulvio Fonseca, muito bem. Né? Uma compulsão neurótica nesse sentido. Mas isso não pode necessariamente ser tomado como ponto de partida como uma sublimação. Eu às vezes prefiro falar em arranjos sublimatórios. Ah, bom. Então vamos lá, deixa eu ver o que seria. Conservando a ideia na sublimação, conservando essa ideia, o que ela tem de melhor. Como uma... Não estou me afastando da ideia de que ela é um dos destinos da pulsão. É bom a gente pensar que existe durante muito tempo, e culpa do próprio Freud, existe durante muito tempo uma tentativa de se ver na sublimação uma saída feliz para os conflitos, não apenas os conflitos neuróticos. Nesse momento, o conceito de sublimação é visto como uma noção que descreve bem uma tentativa bem realizada de conflitos entre a sexualidade e outros tipos de pressão. Né? Agora, o fato de que não só o neurótico se beneficia ou não da sublimação, como outras formas subjetivas também lança a mão dela. Esse é um aspecto. O fato de que alguém não se vê livre do sofrimento emocional recorrendo às formas sublimatórias, não apenas a literatura, outras formas, né? Cultura, outras coisas. E mais, o fato de que escritores, pintores, né, outros artistas cometeram suicídio a despeito do fato de terem confessadamente expresso que a arte o salvava, é uma tríade de fatos que nos leva a pensar que talvez essa primeira ideia freudiana a respeito da sublimação talvez não abarque todo o universo das situações contidas na sublimação. Então é preciso esperar até que essa segunda, o que eu chamo, né, relembro aqui nesse texto, a segunda teoria da angústia seja bem apresentada, né, na teoria freudiana, para que a gente pense na sublimação não apenas como uma espécie de formação de compromisso entre pulsões de natureza diferente, mas como uma tentativa, eu vou aqui introduzir esse termo, né, uma tentativa de traduzir aquilo que aparece com o perigo, aquilo que o sujeito sente de mais intenso diante daquilo que ele não consegue nomear. Né? Se a gente relaciona dentro dessa teoria, dessa segunda vertente da teoria da sublimação, que nunca foi exatamente sistematizada por Freud, né? Essa é uma leitura que eu estou fazendo. Se a gente relaciona dentro dessa segunda vertente esses aspectos ligados à angústia, não como resultado de uma operação de recalcamento, mas como um sinal de perigo que cabe ao eu traduzir, fica muito mais interessante pensar, né, na sublimação como um arranjo que não vai se dar apenas como uma tentativa de resolução de conflito. Mas a sublimação fica sendo uma tentativa de lidar com intensidades mais ou menos insuportáveis de pressões pulsionais incessantes. E é justamente isso que o artista, o escritor, tenta de alguma maneira dominar.
não dissolver, não eliminar completamente, mas dar uma forma àquilo que o pressiona de dentro. Então, nós já estamos muito longe nessa segunda vertente de uma primeira noção, né, que pensava a sublimação como uma saída boa do sofrimento emocional. Nessa segunda vertente, como que o autor precisasse justamente desse sofrimento que não se pode eliminar para poder criar. Então, só assim é possível ver nessa concepção de sublimação uma função para o sofrimento psíquico, uma função, eu diria que positiva do sofrimento psíquico dentro da sublimação. Tá, mas espera lá. Você está dizendo assim, na minha maneira de compreender, você superpõe os campos da sublimação com o campo do sintoma. Tá? Porque o fato de utilizar um meio artístico para se expressar, necessariamente isso não requer uma capacidade criativa. E mesmo que isso permita algum tipo de criação, se essa criação for uma criação compulsiva, se ela traz um retorno regular, ela é sintomática. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos que a Anissa Silveira apresenta de pessoas que trabalharam regularmente com esse universo, talvez que a gente chama de criação, mas não seria tanto, na expressão plástica, e que de repente elaboraram de tal forma um conteúdo de conflito, sofrimento psíquico, como vocês chamam, caracterizado no quadro de esquizofrenia, que transcenderam esse ponto aí, possivelmente até sublimaram. Vou utilizar um termo, uma metáfora, um termo de sublimação, que vem de se fazer algo concreto extremamente abstrato, né? Talvez a gente pudesse até chamar aí uma sublimação aí do real para um simbólico, vamos dizer assim, tentando trabalhar com esse real aí muito indizível. Então, a minha confusão aí está o seguinte: utilizar-se de um meio artístico não é nem mais nem menos criativo do que amar alguém, por exemplo. Às vezes até muito menos. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, porque é preciso resguardar no conceito de sublimação a sua especificidade. Isso. Preciso lembrar aqui que o termo tomado emprestado, de onde que Pedro, né, Freud vai tomar emprestado, mas não é nisso que reside a sua especificidade. Né? Ela reside no tanto em que é possível, pela sublimação, efetuar uma transformação oriunda da mesma fonte de sofrimento psíquico, do que qualquer sintoma. É bom que se lembre, que você tenha em mente que no momento em que eu falo sintoma, eu não estou me referindo apenas às manifestações típicas da neurose. Eu estou entendendo, né, que estou usando esse termo para descrever as formas de manifestações de sofrimento mental, emocional, de qualquer outra configuração subjetiva. Eu estou falando sintoma apenas no sentido descritivo e não apenas como sintoma no sentido da teoria das neuroses. Mas é importante que a gente pense a sublimação como sendo aquilo que alguém foi capaz de transformar a partir da mesma fonte que gera também os sintomas, também as manifestações típicas da psicose, qualquer outra coisa que a gente tiver em mente, mas de uma maneira a efetuar essa transformação, colocar essa transformação num registro tal que abre a possibilidade de compartilhamento intersubjetivo, por que não dizer também social, que o sintoma, no sentido psicopatológico, restringe de maneira considerável. Ainda que você queira dizer que um autor, um artista insista que ao pintar um quadro, escrever um texto, ele não quis dizer absolutamente nada que alguém pudesse decifrar. Né? É muito comum o autor se sentir, às vezes, até violentado quando você interpreta o texto dele e põe ali palavras que ele diz que absolutamente não teve intenção de dizer. O fato é que, ao transformar o sofrimento ou pela vida o prazer, seja lá por onde você quiser considerar, aquilo que se origina, aquilo que origina
outros tipos de formação psíquica, se conseguiu, nessa transformação, se colocar nessa transformação um meio, você falou nisso? Um meio de compartilhamento intersubjetivo que dificilmente um sintoma, no sentido psicopatológico, teria alcance. A menos que ele encontrasse pela frente um psicanalista, só um psicanalista se interessa por saber lá o que o sintoma quer dizer. Então, a sublimação tem essa especificidade de transformação a partir de uma mesma fonte num produto que seja compartilhável de uma maneira que, eu estou insistindo nisso, dificilmente o sofrimento hermético, fechado em si mesmo, né, da psicopatologia teria como alcance. Eu não sei, acho que eu consegui acompanhar melhor esse raciocínio, mas ainda para mim fica uma confusão aí, porque necessariamente um sintoma, por exemplo, embora a gente esteja começando a falar sobre literatura sobre psicanálise, ao menos eu gostaria de expandir isso um pouco mais para o exemplo literário ou estético, de uma maneira mais ampla. Mas, de toda forma, esse sintoma, seja inclusive literário ou estético, ele tem uma possibilidade de interpretação. A possibilidade de interpretação que o sintoma tem para um psicanalista é um particular, mas ele serve como representante de semiótico para todo mundo que está em volta. Por exemplo, um drogadito de uma família, esse sintoma representa muita coisa para muita gente ali dentro e faz sentido. Não precisa de um psicanalista para poder interpretar. Quer dizer, o sujeito, a iniciação desse sintoma aí sim, precisa de um psicanalista, possivelmente. Tá? Mas o sintoma assim não. Então, só pra, não quero delongar isso mais, mas de toda forma me parece que ainda há uma confusão entre o lugar do sintoma e o da sublimação. Mas é justamente isso, né, que eu estou querendo enfatizar. Não tratar esses textos como sintoma seria reduzi-los a um local ao qual eles não pertencem. Não tratar a produção sublimatória como sintomas. Eu estou insistindo nessa especificidade, porque senão nós vamos cair, né, numa situação em que seria possível ler essas poesias e tratá-las como testes projetivos da mente supostamente doentia do autor. Né? Então, assim, é preciso, talvez a gente esteja no princípio dessas delimitações, mas é preciso reservar o espaço da sublimação distinto do espaço, né, reservado na teoria para sintomas de toda a ordem. E eu acredito que a confusão começa justamente quando se tentou pensar na sublimação da mesma maneira que se pensou nos sintomas como formação de compromisso. Durante muito tempo se pensou nela como se fosse, como se tivesse a mesma função, como se tivesse os mesmos componentes, como se ela fosse uma formação de compromisso como qualquer sonho, como qualquer sintoma. No momento em que isso, então, não faz tanto sentido, né, que a gente começa a pensar que ela tem uma especificidade. E aí é possível enxergar dentro dela um lugar para a angústia que não se enxergava nas primeiras considerações teóricas sobre a sublimação. Interessante. São as questões da opção por angústia. Vamos dar chance para que ainda não. Se for o caso, a gente volta com você. Acho que a gente já falou. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as duas palestristas. A Ana Cecília, a outra, como é que Ruth. Ruth, o seu texto me tocou bastante. E acho que você conseguiu, através de uma obra de valor literário, definir, ou melhor, fazer uma radiografia do que a literatura é. Meus parabéns. Obrigada. Eu acho que eu não pretendi fazer uma radiografia. Não, eu interpretei como assim, né? Porque através de um texto simples você conseguiu fazer radiografia de uma coisa complexa, que é a radiografia. Parabéns. E
para a Ana Cecília, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Aceito a sublimação como ou melhor, aceito a literatura como uma forma de sublimação. Pode ter outros nomes, você mesmo colocou aí outros nomes, né? Seja isso. Agora, não haveria exemplos literários em que a literatura como sublimação tivesse funcionado positivamente? Porque o que nós vimos aí é as pessoas levando ao suicídio. E a gente sabe que a sublimação é uma forma até de superar muitos conflitos nossos. Haveria na literatura exemplos positivos, ou que levassem a paz, a reconstrução? Se houvesse, todos os escritores seriam suicidas. Pois é. Mas o que a Ana Cecília, acho que ela quis dizer foi que esse tipo de sublimação, nesse caso, não impede a literatura ou qualquer fazer criativo, artístico, não impede o suicídio, não impede a loucura, não impede. Pode até se fazer literatura. Porque aí seria bom ver exemplo de que a sublimação funcionou aí. Claro. Em vez de destruir a pessoa, reconstrução, não é? A coisa assim, espantosa, né, quando a gente se debruça sobre os autores suicidas, utilizando o conceito de sublimação, é que eles nos mostram, e obrigam a teoria a se abrir com isso, eles nos mostram a possibilidade de que dentro do processo sublimatório exista uma corrente de destruição. É uma coisa que, se a gente continua pensando na sublimação como uma maravilha, né, que só tem lugar para o gozo e para o júbilo, não há possibilidade de ver dessa maneira. E concordo com o senhor. Né? O universo dos escritores, dos artistas, né, que estão vivos até hoje e morreram por causas naturais, só confirma para nós a possibilidade de que, junto com o que eu estou chamando aqui aspectos destrutivos, exista também alguma coisa da ordem da organização, da manutenção, da organização interna, por que não? Tem outros exemplos de forma de sublimação, como na pintura, na dança, no esporte, pessoas que se recuperaram, que superaram seus conflitos através dessa sublimação. Agora, se isso fosse dessa maneira, né, a teoria ficaria tranquila, não teria nada a dizer. Aonde a literatura vem interpelar a psicanálise e pôr os conceitos para trabalhar, é que me interessa. Porque essa teoria tem que ser tão interessante que responda a esse enigma, que é a possibilidade que, exatamente onde não se esperava, quer dizer, dentro dos processos sublimatórios, se encontra uma força de destruição. Então, essa é a pergunta que a literatura vem fazer à psicanálise, e a psicanálise, a meu ver, encontra dentro dos seus operadores e nas suas noções uma maneira de responder a isso. Justamente aonde se esperava que o escritor se visse livre dos seus impulsos destrutivos, é ali mesmo que esses impulsos retornam e o dominam. Acho que agora ficou claro, inclusive, espero que tenha ficado claro, inclusive. Inclusive, você respondendo a pergunta que você deu, você já adiantou alguma coisa dessa que me fez hoje. Só queria uma coisa mais direta. Tá? Claro. Eu estava pensando aqui da importância de a gente poder trabalhar os conceitos, né, seja da psicanálise, eventualmente da psicologia, a partir de outras áreas do saber. Né? Eu acho que são interpelações diferentes, né, que as outras áreas fazem ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, ao nosso fazer. Eu estava pensando aqui o quanto, de certa maneira, isso vem cumprindo essa função, as partes do conselho, eu acho que até para que a gente possa ampliar, né, essa versão da nossa própria Constituição. E poder perceber
narrativas, né? Ao se tratar de um sujeito com as inúmeras possibilidades que você tem de operar conceitos, e conceitos, inclusive, que trazem embutidos as possibilidades e as impossibilidades. Caso contrário, a psicanálise ficaria confinada, né, no seu próprio campo e só recorrendo ao literário ou artístico quando servisse para comprovar a sua teoria. É no momento em que essas outras áreas. Eu acho que essa forma de articulação utilitária que normalmente vem se fazendo, né? De outras teorias e de outros saberes. Bem, acho que temos que sair pela pouquinho. Nós vamos ter aqui na próxima semana um encontro em que vão participar a professora Alzira Schiller e a professora Dalva Nogueira da Gama sobre avaliação psicológica. E hoje nós temos ainda um sorteio de um congresso de neurobiologia para os psicólogos aqui presentes, um congresso de neurobiologia que vai ter no vídeo, porque sabe que as pessoas estão saindo. Então, essas quartas-feiras, normalmente, nós temos utilizado dessa maneira, né? Já tivemos corais, teatros, leituras de poesia, etc., que a gente tem procurado mesclar dentro dessa concepção mesmo, né? De que a nossa formação subjetiva se dá, né? E retorna a essa questão cultural. E eu acho que isso, para nós aqui dentro da nossa casa, dos psicólogos, né? Eu acho que tem todo esse sentido de estar nos enriquecendo mesmo e nos abrindo outras possibilidades. E como casa do psicólogo, conceitos abertos